No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 8, diz assim, antes de ler o estudo, diz assim, coloque aí por favor. Portanto, os que estão, o que diz aí? Na carne, não podem agradar a Deus. Então preste atenção, olhe para mim, preste atenção. Dentro da igreja, há pessoas que ainda estão na carne. Estão na carne. O que é estar na carne? Estar na carne é não estar no espírito. Estar na carne significa ainda ser dominado pela natureza pecaminosa, decaída. A natureza que herdamos de Adão. Lembrando, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e estava no Éden, o jardim de Deus. Ele estava no reino de Deus, junto com Eva. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim de Deus, foram expulsos do reino de Deus. Eles pecaram. E nós somos descendentes de Adão. Nós nascemos com esse DNA, o DNA pecaminoso. Entende ou não? Sim ou não? Se hoje você tiver um bebê, esse bebê nasce em pecado. Ele já nasce com a natureza adâmica. Então, Paulo aqui diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, há pessoas que ainda estão na carne e não agradam a Deus. É por isso que você vê Jesus chamando o homem para o arrependimento. Jesus falando de novo nascimento. Dizendo, quem não nascer de novo, que significa nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse estudo que nós vamos começar hoje, ele vai abrir o seu entendimento, ele vai dar a você o discernimento, ele vai ser colírio para os seus olhos. Você vai descobrir se você é uma pessoa que está na carne ou se você está no espírito. Porque se você está, ou melhor, se você permanece dentro da igreja, mas na carne, você não vai ser salvo. Você não vai agradar a Deus. Então Paulo fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele continua, vós, porém, não estáis na carne. Uma suposição. Paulo ele fala aqui em tom de suposição. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é, entende? Uma suposição. Bom, vocês não estão na carne, mas sim no espírito. Ele estava deduzindo, supondo. Ele estava falando com os cristãos romanos. Ele estava falando assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se é
que o Espírito de Deus habita em vós. Eu estou deduzindo que vocês não estão na carne. Estou deduzindo que vocês estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele termina dizendo assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito sério, pessoal. Quer dizer, se o Espírito de Deus não habita em mim, eu não pertenço a Deus. E se eu não pertenço a Deus, a quem eu pertenço? Se o Espírito de Deus não habita em mim, qual é o Espírito que está habitando? Então veja a importância desse estudo que vamos iniciar hoje. O fruto do Espírito. Esse estudo que começa hoje, mas vai se estender por outras quartas-feiras, vai ajudar obreiros, membros, pastores, todos, a ver como estão. Como estão? Amém? Então, o estudo diz assim, vamos lá no estudo. O fruto do Espírito. Como saber se o Espírito Santo realmente habita em você? Como saber? Aí o estudo diz: embora consideremos os frutos do Espírito Santo de maneira pluralizada para o nosso estudo, a Bíblia o faz de maneira singular, considerando-os apenas o fruto. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mais para frente nós vamos nos aprofundar aí. Isso, naturalmente, se deve ao fato de as qualidades morais implantadas pelo Espírito Santo em cada seguidor do Senhor Jesus Cristo serem um todo completo, como se fosse o quê, gente? Uma única virtude. Uma única virtude. Os 9 aspectos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual, para que o cristão seja tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. É claro que o fruto do Espírito é uma consequência ou um efeito produzido pelo Espírito Santo na vida de um cristão autêntico, que se submete à vontade do Senhor. Não é o cristão que, pelos seus próprios esforços ou méritos, vai produzir os frutos ou o fruto do Espírito. Isso acontece pela participação mútua, o Espírito Santo e o cristão. Juntos produzem o que, gente? Produzem um fruto. Então, para você entender até aqui, olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos estar consultando esse capítulo por várias vezes nesse estudo. Gálatas 5, 22, diz assim, olha: mas o fruto do Espírito é... Peraí. Fruto do Espírito é... Essa virtude, ela está no singular ou ela está no plural? Singular. O fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que quer dizer equilíbrio. Então, se você contar aqui, são 9.
9 frutos. Porém, o fruto do Espírito, não fala assim os frutos do Espírito, fala o fruto do Espírito. E o primeiro a ser citado é amor. É como se o amor ele fosse a base para todos os demais. Entende o que eu estou dizendo? Para você entender melhor. Para você entender melhor. Se não existe amor, não existe gozo. Não existe alegria verdadeira. Se não existe amor, não existe paz verdadeira. A paz, a alegria é fingida. Se não existe amor, não existe paciência. Se não existe amor, não existe benignidade, bondade. Bondade sem amor é interesse. Bondade sem amor, sabemos que por detrás disso existe engano. Ou não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Inclusive, vamos aqui nos aprofundar um pouco nisso. Às vezes, você está dentro da igreja. Aí, você olha para determinada pessoa, ela se mostra tão bondosa, muito educada. Ela trata todos com respeito, com consideração, com respeito. Isso dentro da igreja. Mas quando ela está em casa, entende o que eu estou dizendo? No trato dela com os filhos, com o esposo, ou no trato dele com a esposa, com os filhos, não se vê o mesmo. De tal forma que quando ela convida um familiar para vir na igreja, aí o familiar até vem. Aí quando o familiar chega com ela na igreja, o familiar olha para ela assim e fala assim: não é possível. Não é possível. Não é a mesma pessoa. Eu não acredito que eu estou vendo. Quer dizer, é uma coisa mentirosa, é uma bondade mentirosa. Você tem que olhar o fruto. Olhe o que, pessoal? O fruto. Você vai se casar com alguém, olhe o que? O fruto. O fruto. Por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo, um dos frutos, né, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quer dizer, você tem que ver se a pessoa tem os frutos. Na verdade, o fruto. Ela é mansa, mas mansidão sem amor é hipocrisia. Um outro fruto, nessa tradução não fala de fidelidade, mas em outras traduções fala de fidelidade. Fidelidade é impraticável sem amor. Não tem como uma pessoa ser fiel se ela não tiver amor. Compreende, pessoal? Sim ou não? E aqui no segundo parágrafo do estudo, o bispo está falando que
o fruto do Espírito Santo não é algo que o cristão produz de si mesmo. O fruto é do Espírito. Por mais que a pessoa venha tentar demonstrar que ela tem um fruto, mais cedo ou mais tarde irá se descobrir que aquilo ali é uma mentira. É uma mentira. Para você entender melhor, um pé de banana, ele dá banana porque ele nasceu para isso, foi plantado para isso. A bananeira não dá banana forçada e nasceu a banana. É natural. A macieira também, o limoeiro também, a laranjeira também, dá o fruto natural. Você entendeu? O que você entendeu? Vamos, pega o estudo aí, de pé, pega o estudo aí. Pega o estudo. O Espírito Santo, por sua vez, não impõe a ninguém a sua própria vontade, a fim de que se produza o fruto. É necessária uma disposição real do ser humano na busca da suprema vontade de Deus, para que o seu espírito possa efetuar uma radical transformação no seu interior. O fruto é uma resposta à semeadura. Pode ser bom ou mal, dependendo naturalmente daquilo que se planta, ou seja, da qualidade da semente. Se desejamos que a nossa vida produza os frutos espirituais, o fruto do Espírito Santo, devemos semear em nossos corações o que, gente? Os pensamentos divinos contidos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que é a mente de Cristo, precisa estar arraigada no mais profundo das nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo possa agir no nosso interior e produzir o fruto. Podemos explicar isso assim: lançamos uma boa semente na terra, em seguida ela morre para depois nascer de novo e produzir o fruto esperado. Esse grande milagre da reprodução da vida se deve à atuação do próprio Deus em sintonia com a natureza. É exatamente isso o que acontece com o cristão quando morre para o mundo e para a sua própria vontade. Nascendo para Deus, o Espírito Santo lhe concede uma nova vida que o faz produzir frutos de acordo com seu novo caráter, os quais passaremos a estudar. Amém, gente? Então, nós vamos nos ater aqui. Vamos ficar até aqui. Até aqui. E o centro da mensagem que hoje nós trouxemos é esse. É esse. Você está na carne ou você está no espírito? O fruto diz. O fruto diz. Eu vivo em pecado, mentindo, sendo infiel. Ao invés de bondade, existe em mim maldade. Eu até sou bondoso quando espero receber algo de alguém. Eu até sou bondoso para tirar vantagem de alguém. Mas eu sou mau. Então, eu estou na carne ou eu estou no espírito? Você tem que se avaliar. Você tem que se estudar, se examinar. E nós estamos trazendo à baila esse assunto porque nós sabemos que sem o Espírito Santo você não dá fruto, sem o Espírito Santo você não permanece no reino de Deus. Não permanece.